queridos irmãos e irmãs da evolução espiritual, filhos amados da luz eterna, que em meio às tormentas do mundo ainda buscam com sinceridade a verdade que liberta e consola, recebei hoje as bênçãos do Cristo Consolador e dos mentores que nos guiam com paciência e ternura. Sejam todos muito bem-vindos a este sagrado encontro em nossa casa de amor e esclarecimento, o canal Além do Espiritismo, um espaço que não é apenas virtual, mas verdadeiramente espiritual, onde corações se encontram, almas se fortalecem e consciências despertam para a grandeza da vida imortal. Este espaço, meus amados, não nasceu por acaso, nem foi fruto de um simples desejo humano. Ele foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz e pela espiritualidade superior, com infinito carinho e propósito elevado. Desde os planos invisíveis, em reuniões espirituais de elevada hierarquia, foi traçado o projeto para que aqui houvesse um refúgio seguro diante das tempestades da desinformação mundial, que tantas vezes abalam a serenidade dos corações humanos. Cada palavra que aqui é transmitida carrega consigo não apenas o esforço do médium, mas sobretudo a inspiração dos benfeitores espirituais que, com amor incondicional, acompanham o destino da humanidade em sua transição planetária. E qual é a finalidade deste espaço? Acolher, esclarecer, consolar. Sim, acolher todos os que chegam com suas dores íntimas, suas incertezas, seus medos diante do cenário mundial, esclarecer aqueles que se encontram confusos diante das ondas de mentira que varrem os noticiários e as redes sociais, e consolar aqueles que sentem seu coração ferido, ansioso, abatido pelas sombras que insistem em se multiplicar. O canal Além do Espiritismo foi edificado como uma casa espiritual invisível, uma tenda luminosa erguida em meio ao deserto da confusão, onde todos podem encontrar água fresca para a alma sedenta e bálsamo suave para as feridas abertas pelo medo. Hoje, queridos, trazemos uma mensagem especial, ao mesmo tempo urgente e consoladora. Ela foi psicografada pelo venerável médico das almas, Bezerra de Menezes, que se manifesta em caráter extraordinário, atendendo ao chamado de uma reunião espiritual emergencial, convocada pelos mentores superiores diante dos acontecimentos que abalaram milhões de corações ao redor do planeta. Não se trata, portanto, de uma mensagem comum. É uma mensagem que nasce da necessidade de amparar e esclarecer em um momento de crise espiritual coletiva, em que multidões foram arrastadas por rumores sombrios, como ondas agitadas que levam tudo em seu caminho. Estamos vivendo, meus irmãos, o ápice da transição planetária. Este é um período longamente anunciado por profetas, videntes, filósofos e mestres espirituais, mas que agora se manifesta de maneira inconfundível diante de nossos olhos. As forças das trevas, percebendo que sua influência sobre a humanidade se enfraquece a cada dia, intensificam seus ataques contra os instrumentos da luz. E sua arma predileta não é a espada nem o exército físico, mas algo muito mais sutil e devastador, a mentira. A mentira, quando espalhada em larga escala, se torna capaz de provocar desespero coletivo, dividir famílias, gerar ódio, enfraquecer a fé, abalar instituições e até mesmo adoecer corpos físicos. Ela é, portanto, uma das mais temíveis armas das sombras contra os filhos da luz. E é exatamente isso que testemunhamos nas últimas horas. Rumores maliciosos, espalhados com velocidade impressionante, invadiram as mentes e os corações, semeando o pânico em milhões de almas. Muitos, em sua fragilidade, sentiram o coração acelerar, a mente se perturbar, a fé vacilar. Outros, ainda, sucumbiram ao desespero, acreditando em falsas notícias como se fossem verdades absolutas. Mas amados, saibam, nenhum de vocês chegou até esta mensagem por acaso. Se aqui estão, é porque os espíritos superiores reconheceram em vossas almas a necessidade de paz, de esclarecimento e de renovação da fé. Não importa qual seja a intensidade da angústia que trouxeram consigo, aqui encontrarão a certeza de que a luz jamais será derrotada pelas trevas. Peço a cada um de vocês, neste instante, que respirem fundo e recebam em silêncio as palavras que seguem. Elas não são simples letras em uma tela, são bálsamos celestiais que descem dos planos superiores para cicatrizar as feridas abertas pelo medo e pela ansiedade. Prestem atenção com serenidade, pois cada frase, cada ensinamento, cada revelação que aqui se desenrola foi cuidadosamente preparada para vos devolver o equilíbrio perdido. E mais, deixem seus nomes e cidades nos comentários, principalmente aqueles que foram diretamente atingidos pela angústia dos rumores sombrios. Não se trata de um simples gesto humano de registro, mas de uma poderosa ferramenta espiritual. Quando escrevem seus nomes e intenções, vocês se conectam à corrente de oração que já está mobilizada nos planos invisíveis. Essa corrente envolve cada alma aflita em luz protetora, como se fosse um escudo de energia divina ao redor de cada coração. É assim que os mentores trabalham, transformam gestos simples em pontes de salvação.
Se sentiram o coração acelerar, se perceberam sua mente perturbada, se notaram sua fé enfraquecida pelos ataques das trevas, não guardem esses sentimentos apenas para si. Coloquem-nos no altar invisível da confiança. Este é o momento de depositar suas dores nas mãos da providência, de abrir mão do controle humano e permitir que os espíritos superiores conduzam a tempestade. Nossa missão sagrada é exatamente essa: interceder por cada um de vocês, pedindo junto aos mentores a paz que supera todo entendimento e a certeza inabalável de que a luz sempre triunfa sobre as sombras. Mas, irmãos, precisamos também da vossa colaboração ativa. A obra da luz não é sustentada apenas pelo esforço dos espíritos, ela depende igualmente da dedicação consciente dos encarnados. Por isso pedimos que fortaleçam este trabalho de esclarecimento com gestos simples, mas poderosos. Inscrevam-se no canal Além do Espiritismo, ativem o sininho para não perder nenhuma mensagem, compartilhem esta palavra com os que também foram perturbados pelos rumores das trevas. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento não é apenas um ato digital, mas sim uma vela de luz acesa na escuridão do mundo, um raio de esperança enviado diretamente àqueles que ainda se encontram perdidos em meio às sombras da mentira. Saibam, queridos, que a mentira é como nuvem escura que tenta cobrir o sol, mas jamais consegue extinguir sua luz. Pode ocultá-la por alguns instantes, mas não pode impedir que a claridade volte a brilhar. Assim também são os ataques das trevas, parecem poderosos, mas são passageiros. Já a luz do Cristo Consolador é permanente, eterna, invencível. É essa luz que hoje envolve cada um de vocês, como um manto protetor contra as investidas do mal. Recebam, pois, em vossos corações, a paz que emana do alto. Que essa paz vos envolva agora mesmo, dissipando qualquer resquício de medo. Que a serenidade celestial vos recorde que nunca estão sozinhos, pois os mentores caminham convosco em cada passo, mesmo na noite mais escura. Amados irmãos e irmãs, sigamos nesta reflexão com o coração aberto, pois a revelação não se encerra no cerco que se abate sobre o grande líder. Há ainda camadas mais profundas que precisam ser desveladas, como véus retirados um a um diante da luz que não pode ser escondida. O cerco espiritual que descrevemos não é apenas um episódio isolado da história brasileira, mas o reflexo direto da batalha universal entre forças da luz e forças da sombra. Essa batalha, embora se manifeste em instituições, tribunais e manchetes, na verdade tem origem nos planos invisíveis, onde entidades caídas arquitetam suas estratégias para enfraquecer, manipular e subjugar a consciência coletiva do povo. Não é de hoje que a sombra busca se infiltrar nos corações dos homens, disfarçada de autoridade, justiça e ordem. Contudo, é precisamente nesse ponto que devemos estar vigilantes, pois a justiça verdadeira não nasce de códigos manipulados por interesses sombrios, mas sim da lei maior, inscrita por Deus na essência de cada espírito. O juiz da toga que se ergue como algoz, julgando-se senhor dos destinos, na realidade não passa de instrumento de forças muito maiores do que ele próprio pode compreender. E, ainda que se julgue poderoso, sua toga é apenas um manto temporário, um papel efêmero dentro da eternidade. Porque diante da justiça divina, todos os disfarces caem, todas as máscaras se rompem, e a verdade prevalece como o sol que desponta após a mais densa tempestade. Vede, amados, que o cerco espiritual não tem como alvo apenas o homem em sua individualidade, mas o arquétipo que ele representa, a resistência de uma nação contra o esmagamento de sua soberania. O líder, neste momento, é apenas o espelho que reflete o anseio coletivo por liberdade. Por isso, a batalha travada contra ele é, na verdade, batalha contra todos aqueles que despertaram para a realidade de que o Brasil não nasceu para a servidão, mas sim para ser farol de espiritualidade no mundo. Assim, a perseguição que se intensifica contra este homem é também uma tentativa de sufocar a chama do despertar coletivo que já não pode ser apagada. É necessário que compreendamos que cada ataque lançado contra ele é também um ataque contra o povo, contra a fé, contra a esperança e contra a própria missão espiritual desta pátria. As forças da sombra, astutas e calculistas, sabem que ao ferirem a imagem de quem simboliza a resistência, atingem de modo profundo a moral de milhões que nele se espelham. É uma guerra psicológica e espiritual, que busca corroer a confiança, semear o desânimo e instaurar o medo. E, no entanto, esquecem-se de que onde a sombra lança sua escuridão, a luz responde com mais intensidade. Neste instante, multidões de espíritos de luz se levantam em defesa não apenas do homem, mas da missão que ele carrega. São falanges espirituais organizadas sob a direção do Cristo, que trabalham nos bastidores para sustentar sua energia vital, proteger sua mente e fortalecer seu coração. Esses guardiões invisíveis formam um escudo de luz em torno dele, dissipando ataques mentais, desviando dardos vibracionais e desfazendo laços de opressão que diariamente lhe são lançados.
Não penseis, irmãos, que ele está só, antes, é sustentado por legiões que oram, intercedem e agem em silêncio, invisíveis aos olhos humanos, mas poderosas em sua missão. No entanto, a luta não é travada apenas nos planos espirituais elevados. Também no seio do povo há uma convocação silenciosa que ecoa, chamando cada coração desperto a erguer-se em oração, em firmeza e em vigilância. Porque o poder da intercessão coletiva é capaz de alterar destinos, de mudar rumos que pareciam irreversíveis. Quando milhares se unem em um só pensamento, criando uma corrente de fé e luz, as estruturas mais densas começam a se dissolver. A oração não é apenas súplica, mas ato de guerra espiritual, arma luminosa que desarma as forças das trevas e abre caminhos onde parecia não haver saída. Por isso, irmãos, não nos deixemos abater pelo que os olhos veem nos noticiários ou pelo que os ouvidos escutam das vozes da desinformação. A realidade visível é apenas a ponta do iceberg, por trás dela, existem engrenagens ocultas movendo peças que poucos conseguem perceber. A cada decisão, a cada ataque, a cada palavra lançada contra o líder, há sempre uma intenção mais profunda, o enfraquecimento espiritual da pátria. Mas também em cada ato de fé, em cada oração sincera, em cada manifestação de apoio silencioso, existe uma contraofensiva de luz que cresce e se fortalece. Recordemos, portanto, que esta batalha já foi anunciada em tempos antigos. Profetas, místicos e mensageiros espirituais já advertiram sobre a era em que a verdade seria perseguida, a justiça corrompida e os justos difamados. Estamos vivendo o cumprimento desses tempos, mas não para que temamos, e sim para que reconheçamos o papel que nos cabe. O Brasil, pátria do Evangelho, foi preparado há séculos para ser o coração espiritual do mundo. E como todo coração, sua missão é pulsar vida, amor e esperança para os demais povos. Contudo, para que esse coração cumpra sua missão, ele precisa atravessar as provações que o fortalecem, tal como o ouro passa pelo fogo para ser purificado. Eis, então, o porquê do cerco se intensificar. Porque quanto maior a luz, maior a sombra que tenta apagá-la. Quanto mais próxima a libertação, mais feroz é a resistência daqueles que temem perder o controle. As forças que se agarram ao poder terreno sabem que seus dias estão contados, e por isso atacam com desespero, tentando retardar o inevitável. Mas nada pode deter o curso da justiça divina, que é soberana, perfeita e incorruptível. A nós, irmãos, cabe permanecer firmes, conscientes de que somos parte deste movimento maior. Não apenas espectadores, mas soldados da luz, chamados a erguer o estandarte da fé. Porque esta guerra não se vencerá com armas materiais, mas com armas espirituais, oração, vigilância, coragem, amor e união. O líder resiste, mas ele não resiste sozinho. Sua força vem também da força daqueles que acreditam, que sustentam, que não cedem ao medo nem à manipulação. E assim, mesmo quando os ventos parecerem contrários, mesmo quando as portas parecerem fechadas, mesmo quando a justiça humana se mostrar parcial e cega, lembremo-nos, existe uma justiça maior, que não falha, que não tarda, que não se corrompe. Essa justiça é a que move os céus, a que direciona os destinos, a que derruba tronos e ergue humildes, a que cala tiranos e exalta os que permanecem fiéis à verdade. A noite espiritual que pairava sobre o Brasil não era o fim, mas o prelúdio da alvorada. Dos bastidores invisíveis da vida, anjos se moviam como tochas ardentes que rasgavam a escuridão com raios de esperança. O cerco invisível, outrora sufocante, começava a se fragmentar diante do peso da oração coletiva e da fidelidade do povo que não se deixará dobrar. Cada súplica elevada ao céu tornava-se flecha de luz que perfurava muralhas erguidas por mãos humanas, mas sustentadas por forças inferiores. E à medida que essa energia se expandia, desenhava-se no horizonte um clarão que não vinha da terra, mas do próprio coração divino que pulsava em compasso com a nação. O grande líder, alvo da injustiça e das sombras, já não caminhava só. Seus passos ecoavam como trovões no silêncio das multidões, e cada lágrima derramada em seu nome convertia-se em combustível sagrado para os exércitos da luz. A toga que antes parecia triunfante revelava-se frágil diante da lei maior, pois nenhuma mentira resiste à eternidade e nenhuma força obscura se sustenta diante da verdade que brilha como o sol nascente. E assim, como num palco preparado pela própria providência, o cenário da luta tornava-se também o cenário da revelação, a justiça divina descia como espada flamejante, cortando correntes, libertando consciências e restituindo a esperança ao povo que já não se permitia ser escravo. Era como se o próprio Brasil, em sua alma ancestral, despertasse de um sono profundo. Dos rios ao sertão, das montanhas às cidades, a terra vibrava com um cântico invisível que dizia: esta nação pertence ao Altíssimo, e nenhum poder humano poderá arrancá-la de seu desígnio.
O sopro da liberdade corria como vento impetuoso, removendo máscaras, desnudando intenções e revelando quem servia às trevas e quem se erguia em nome da luz. E nessa cena grandiosa, cada brasileiro que se mantinha firme na fé tornava-se não apenas espectador, mas guerreiro de um destino cósmico. O futuro, ainda envolto em mistério, mostrava seus contornos com intensidade cinematográfica, raios cruzando os céus, multidões erguendo bandeiras não como símbolos políticos, mas como testemunho de uma fé que não morre, lágrimas e risos entrelaçados como sinal da purificação coletiva, o som de corações que batiam como tambores anunciando a chegada de uma nova era. E no centro dessa cena, a certeza gravada nas estrelas, nada pode deter o plano divino, e nenhum juiz da terra tem poder para selar o que já foi decretado pelo juiz eterno dos céus. Assim, a história não se encerrava em dor, mas em promessa. Uma promessa que dizia que do sangue das batalhas espirituais floresceria uma geração livre, forte e fiel. Uma promessa que afirmava que, por mais que a noite fosse longa, a aurora sempre viria. E quando viesse, não apenas iluminaria os caminhos de um homem, mas acenderia a chama da soberania de um povo inteiro. E no silêncio profundo que sucedia o clamor, ouvia-se a voz suave, mas firme, da eternidade: Brasil, desperta! Tua missão é de luz. O tempo da libertação chegou.